Com relação, então, a gente vai passar para o nosso primeiro momento da nossa reunião, que são os discursos preparados. E o nosso primeiro discurso preparado, hoje nós temos 2 discursos preparados, e eu queria que vocês recebessem, né, com muito entusiasmo, porque hoje realmente promete ser um grande dia de discursos muito legais aqui no nosso Toastmasters. Deixa eu tentar passar aqui o próximo slide. Nós vamos ter como nosso primeiro orador do dia de discurso preparado o Luiz. Luiz é um membro já muito experiente aqui do nosso clube. Ele está na trilha Desenvolvimento de Liderança e o projeto dele é um projeto nível 2. O que significa isso? Depois, quando a gente entra no Toastmaster, cada uma das trilhas tem até 5 níveis de desenvolvimento. Ele está no nível 2 dessa trilha de desenvolvimento de liderança. E o projeto dele é a introdução à mentoria do Toastmasters. O objetivo do discurso dele vai ser introdução à mentoria no Toastmasters, apresentar um discurso quando ele foi mentorado e compartilhar o impacto e a importância de ter um mentor. Então, eu queria, a avaliadora dele, do Luiz, vai ser a Rejane, que está ali atrás. O título é Não Seja um Babaca. E ele vai ter aí, não dá para ver aqui, está cortando um pouco, acho que de 5 a 7 minutos, é isso, Kleber? Isso, de 5 a 7 minutos para poder completar o discurso dele. Então, eu queria que vocês recebessem com bastante entusiasmo, uma salva de palmas, Luiz, que vai estar aqui fazendo esse primeiro discurso. Seja bem-vindo. Vou colocar aqui o... Bom dia. Eu vou compartilhar com vocês o meu projeto de desenvolvimento da liderança, a importância de ter um mentor. Infelizmente, eu fui descobrir isso muito tarde na minha vida. Eu acho que eu sempre fui muito tímido, sempre fui um pouco avesso a ter mentores, a ter alguma pessoa que me aconselhasse, mas, felizmente, há 4, 5 anos na empresa em que eu estou trabalhando, eu consegui um mentor. E às vezes vocês me perguntam, poxa, como é que você faz para você mentor? Você pergunta, você quer ser meu mentor? É meio complicado isso, né? Eu não perguntei. Eu simplesmente cheguei para o meu executivo de operações na empresa que eu trabalho e falei, você como meu mentor, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Então, eu já trouxe ele para fazer essa mentoria comigo e digo que está sendo muito, muito bom. E peço a vocês que, se vocês pudessem, na carreira, tenham um mentor, e é muito importante. Hoje, a minha função, na minha empresa, é diretor de projetos. Então, eu trabalho na área de tecnologia, então eu tenho que lidar com vários elementos. Ou seja, conduzir o próprio projeto, eu tenho que lidar com fornecedores, com clientes, com os meus pares, com os meus executivos, fornecedores, gráficos, relatórios, ferramentas. Então, eu tenho que ser muito diligente naquilo que eu faço. Às vezes a gente encontra vários problemas nos projetos e o meu mentor, que se chama Helder, ele tem de experiência a minha idade. Eu estou com 44, ele tem 66, ele tem 44 anos de experiência. Então, nada melhor que ter uma pessoa tão experiente para ser mentor. Vou compartilhar 2 momentos aqui que o meu mentor passou para mim, e é bom entender a diferença, pessoal, entre mentoria e coach. O que diz a literatura e o Toastmasters sobre a diferença entre mentoria e coach? Geralmente, o coaching é aquela pessoa que vai lidar com alguma questão muito peculiar e específica. Por exemplo, um problema de oratória que você queira melhorar, um problema de escrita, uma função que você, como desenvolvedor de aplicativos, você tem que melhorar. Existe coach de relacionamento, existe coach para tudo. Agora, o mentor é aquela pessoa que avalia de uma forma mais ampla, mais genérica. Então, uma pessoa que tem muita experiência de vida para te passar. Eu queria compartilhar o primeiro momento que eu tive dificuldade e eu pedi uma sugestão para o meu mentor, era que ele não estava gostando dos meus relatórios. Os meus relatórios estavam sendo muito extensos. E aí ele falou assim, olha, eu vou te dar uma dica para você apresentar os seus relatórios. Use o método SAR, S-A-R. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que fez melhorar os meus relatórios.
O SAR quer dizer situação, ação e resultado. Eu fiz os testes e comecei a apresentar meus relatórios com o método SAR, ou seja, por exemplo, o fornecedor demorou, está demorando para entregar, ele falhou em entregar o sistema, essa é a situação. Qual é a ação? Eu, como diretor de projetos, apresentei uma cláusula de penalidades e ele tem que entregar na data tal. E o resultado é que o fornecedor se comprometeu a entregar na data tal, senão ele vai ter penalidades. Então, eu comecei a fazer tudo isso e os meus relatórios ficaram melhores, e ele gostou, apreciou bastante. Então, é um método muito utilizado para apresentação, método SAR. A segunda lição que ele me deu, que é uma lição muito importante, eu estava tendo problemas com um dos meus gerentes de projeto e não estava conseguindo identificar por que ele estava me gerando desconforto, não estava identificando a causa. E aí, esse meu mentor, ele falou assim, olha, você conhece um autor chamado Simon Sinek? Quem conhece o Simon Sinek? Então, muita gente conhece. Então, o Helder falou assim, veja o vídeo do Simon Sinek, que ele fala entre o gráfico de confiança e desempenho. Ok? Fui lá ver o gráfico. E Simon Sinek diz que você tem aqui a confiança e você tem o desempenho. Muitas vezes, as empresas, elas contratam muito focadas no desempenho e não se atentam muito para a confiança. Então, contratam muitas pessoas aqui. Lógico, todo mundo quer uma pessoa que tem uma extrema confiança e um alto desempenho. É isso que todo mundo quer. Eu, quando faço minhas entrevistas, eu sempre me preocupo mais com o desempenho, não me preocupava muito com a confiança. É muito difícil você saber se aquela pessoa é confiável. E o que é confiança no fim das coisas? É entender se aquela pessoa ela faz o que diz, se aquela pessoa não quer derrubar os seus colegas, se você tem conforto em deixar aquela pessoa tratar com os clientes. Então, confiança é aquela pessoa em que você confia a sua vida. Você confia que ela não vai te prejudicar, e nem prejudicar os seus colegas e principalmente a empresa. O desempenho é o seu desempenho técnico, a forma e a sua eficácia em entregar os seus resultados. Então, o que o meu mentor falou? Olha, é muito melhor você contratar uma pessoa que tem um médio desempenho e tem uma alta confiança. É muito melhor, porque o desempenho você pode treinar aquela pessoa para ficar melhor. E eu falei, pô, tá bom, o que eu posso fazer com esse meu gerente que não está muito bom, a equipe não está gostando? Ele falou, você tem confiança nele? Eu falei, não muito. Então, pode dispensar. E foi o que eu fiz. Quando eu dispensei esse gerente, a equipe ficou muito melhor, ela performou muito melhor, ela ficou mais coesa. No fim das contas, o meu mentor, o Helder, falou assim, então, você pode usar esse método para contratar as próximas pessoas e para avaliar. O engraçado é que o Simon Sinek, na palestra que ele mostra isso aqui no YouTube, é muito fácil de encontrar, ele diz assim, é muito fácil você encontrar essa pessoa tóxica dentro das empresas. É só você perguntar para as pessoas, quem é o babaca? Todo mundo vai dizer que é esse cara. E, no fim das contas, o Helder, meu mentor, ele falou assim, olha, a melhor forma para você ter sucesso, não só na empresa, mas na vida é, não seja um babaca. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Professor Marzete, vou tirar aqui. Vamos. Meu ajudante de palco. Toast Mazete. Uau, que legal. Que bacana, muito, muito bom, Luiz. Obrigado pelo seu discurso. Um discurso muito apropriado, porque não sei se vocês sabem, o Luiz é meu mentor, tá? Então para quem sabe aí, ele é o meu mentor.
E queria que a gente, naquele QR Code que a gente deu, ou quem tiver online também pelo link, tenha a oportunidade de poder dar um presente na vida do Luiz aí, ressaltar os pontos positivos, os pontos de sugestão de melhoria, para que ele possa cada vez mais aprimorar os discursos dele. 1 minuto e meio para que nós possamos fazer isso. Bem, quem está finalizando ainda o feedback, fique à vontade. Enquanto isso, a gente vai continuar a nossa reunião, passado esse 1 minuto e meio. E eu queria chamar aqui agora a nossa segunda oradora, Ana Marúzia Lima. Hoje ela está na trilha Domínio da Apresentação, e o projeto nível 5 dela, de um projeto para discursar, em que o desafio é discursar profissionalmente. E o objetivo específico desse discurso que ela fará hoje é se preparar para um discurso profissional, ou seja, num estilo de discurso principal, como um keynote, exemplificar o ponto de vista ou a mensagem do orador em nível profissional, em um estilo que agrade e apoie o conteúdo. Então, realmente, um dos maiores níveis aí, a última da trilha, a última das apresentações do nível 5, dessa trilha que a Ana Marúzia está participando. A avaliadora dela será a Alaúze Pires, e o título do discurso dela será Relíquias do Futuro. Como esse é um discurso um pouco tanto quanto especial, ele tem um tempo também maior. A gente vai ver que ele pode aí variar entre 18 a 22 minutos. Então, eu queria que a gente recebesse com uma salva de palmas Ana Marúzia para o nosso palco. Bom dia a todos, meu nome é Marúzia e eu quero convidar vocês para a gente viajar. E para isso vai ser necessário lápis, papel e muita imaginação. A minha avó Tude, quando eu tinha 5 anos de idade, me deu esse livrinho, A Pequena Dorrit, de Charles Dickens. Tem até a dedicatória, Marúzia, esse livrinho para você ler nas horas vagas, vovó Tude. Eu aprendi a ler muito cedo, antes mesmo de entrar para a escola. Meu irmão estava sendo alfabetizado e eu amava ver como ele fazia com que as letras dessem as mãos. B com A, Bá. D com I, Di. E eu aprendi a ler. E a minha avó me deu esse livro com 5 anos. A história é muito complexa para uma criança, apesar do formato pequenininho, mas eu me divertia muito decifrando as palavras. Que, u, é, que. É, que, u, é, que é, que é, que. Eu não entendia a história, mas eu decifrava as palavras e me tornei uma leitora quanto mais. Vocês são, como eu, vocês guardam pequenos objetos de lembrança? Por que a gente permanece com eles? Eles nos transportam no tempo. Talvez eles guardem uma energia que nos recarrega quando precisamos. Eles são relíquias do passado. Eles materializam as memórias. E isso se torna ainda mais especial quando eles são a prova concreta de alguma conquista que a gente teve. Para um pouco. Lembra de uma conquista que você teve? Sabe, algo que você quis muito e lutou muito para conseguir? Escreva no papel. Agora fecha os olhos. E tenta sentir no seu corpo, de novo, a sensação de quando você teve essa conquista. Você guardou alguma relíquia dessa conquista? Uma prova concreta de que ela realmente aconteceu?
a gente olhou para o passado, porque agora vai ser importante a gente olhar para o futuro. A minha mãe era psicóloga e ela sempre teve, desde pequena, um senso muito forte de propósito. Ela, inclusive, nos ensinava isso e também agia por meio de exemplos. Ela era pequena, criança ainda, ela sentava embaixo do pé de manga e ela pensava, e ela sonhava. Eu quero trabalhar com gente. Eu quero trabalhar com a mente das pessoas. Mais tarde ela descobriu o nome dessa profissão, psicologia, e ela realizou esse sonho. Ainda adolescente, ela viu numa revista o nome Marúzia, Maria em russo, e pensou, quando eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome de Marúzia. Depois, em outra revista, ela viu uma propaganda da Kodak, de filmes fotográficos, e tinha a foto de uma garotinha com os cabelos lisos, castanhos, sentada, lendo um livro. E escreveu Marúzia, recortou da revista e guardou, muito antes de conhecer meu pai. Aquele sonho dela, hoje sou eu. A minha mãe sonhou com a profissão, com o marido, com 5 filhos, e as coisas todas foram acontecendo de uma maneira linda. Eu ia observando as conquistas da minha família com muito orgulho e muita esperança. Eles eram os meus exemplos. E a minha mãe, ela ensinava a gente e contava histórias de como a gente pode pintar um quadro mental. Ela contava uma história de uma moça, o sonho dela era conhecer o Egito. Só que ela deixava esse sonho muito complexo. Ela pensava, eu preciso ter dinheiro para ir ao Egito. Eu preciso ter uma boa profissão que me pague um bom salário para, assim, conseguir comprar a passagem para o Egito. Ou então, de repente, eu precise ganhar na loteria para ir para o Egito. Até que disseram para ela, foca no Egito. O resto, a natureza arruma os seus caminhos, igual o Jurassic Park. E ela fez, e dito e feito, a embaixada do Egito soube da paixão que ela tinha pelo país e deu a ela a viagem de presente. Não estava entre as possibilidades que ela pensou, porque essas possibilidades estavam limitando o sonho dela. Então, nem sempre a gente precisa se preocupar com o como, e sim com o sonho em si. E diversos autores trabalharam com conceitos e pesquisas científicas muito sérias sobre esse tema. E essa técnica recebeu vários nomes: visualização, imaginação mental. Houve uma série de estudos muito interessantes sobre atletas que estavam confinados ou lesionados e conseguiram manter o seu desempenho pelo poder da visualização. Eles simplesmente se imaginavam fazendo movimentos da ginástica, enterrando bola de basquete, nadando. E tudo isso potencializava os resultados, mesmo após o período de recuperação em que eles não estavam treinando. Outros autores foram mais além. O quadro mental precisa estar completo. O nome é visualização, mas a gente precisa trabalhar com os nossos 5 sentidos. No momento em que você fizer a sua visualização, na sua imaginação, quais são os cheiros dessa conquista? Que sabores ela tem? Que sons você consegue ouvir nessa conquista? E um professor dos Estados Unidos, chamado Neville Goddard, muito popular nas redes sociais, ele ia além dos 5 sentidos. Ele falava sobre os sentimentos e as emoções quando estamos visualizando o nosso sonho. O que é que você sente quando imagina esse sonho? Alegria? Êxtase? Orgulho? Alívio? Fecha os olhos de novo. Pensa no que você quer muito realizar. Pensa no quadro mental completo. O que você está fazendo agora? Quem é que está com você? Quais são os sons
dessa conquista? Qual que é o cenário? Quais são os cheiros? Quais são os sabores? Agora pensa na sensação boa no seu corpo de tudo isso que você está visualizando. Agora abra os olhos e escreva no papel. E agora eu quero fornecer para vocês mais um elemento que vai enriquecer a sua visualização. É o que eu chamo de relíquia do futuro. Qual que é a prova concreta de que você realizou seu sonho? Para a moça do Egito, podia ser uma foto ao lado das pirâmides. Quando eu estava estudando para concurso, além de todas as cenas que eu imaginava, eu visualizava o meu crachá de trabalho. Quando eu ficava doente, eu imaginava abrindo o resultado dos exames, tudo perfeito. Isso são provas concretas, reais, que você pode utilizar para enriquecer sua visualização. Toda vez que eu não conseguia o que eu queria, a minha mãe dizia: o que é seu, vem a você. E se não chegou ainda, é porque vai vir melhor depois. E assim eu fui, usando essa fórmula de sucesso, observando a jornada e reproduzindo a jornada bem-sucedida dos meus pais. E quando eu observava pessoas que estavam se esforçando muito, ou tendo muito contratempo na vida, eu pensava, mas é fácil, é só usar a fórmula de sucesso da minha mãe. E eu podia terminar esse discurso aqui, né? E foram felizes para sempre. Eu nunca tive curiosidade para saber o que acontecia depois do felizes para sempre. Eu estava satisfeita. Até que a vida me trouxe caminhos muito diferentes. A fórmula de sucesso parou de funcionar. E eu comecei a encarar desafios que eu nunca sequer tinha imaginado. E a queda foi muito, muito grande. E foi bom para ganhar muita, muita humildade. As coisas que eu dava por certo não estavam dando mais. E a avalanche de problemas, tudo isso culminou quando a minha mãe adoeceu. Imagina uma pessoa cheia de vida, que tinha uma alimentação super cuidadosa, que fazia exercícios, trabalhava, e viajava, fazia cursos, e saía para dançar com meu pai, e adorava celebrar a vida. Nada disso, nenhum desses cuidados foi suficiente. Ela tinha uma disfunção e o corpo produzia colesterol ruim. E mesmo com todos os remédios, as células de gordura atingiram o cérebro e ela foi perdendo a memória. Teve quedas, na primeira quebrou o pé, na segunda quebrou a bacia, na terceira quebrou o fêmur, precisou ser internada, passou por uma cirurgia e não voltou mais para casa. O meu pai não suportou a perda e desenvolveu
Alzheimer. Como assim? Eles fizeram tudo certo, tudo. Eram pessoas alegres, generosas, sonhadoras, inteligentes, responsáveis. Eles eram meus exemplos vivos. Cadê a fórmula de sucesso? Cadê o felizes para sempre? E eu me vi com 50 anos e pensando no seguinte: meu pai, minha mãe, com problemas de memória. Eu não sei mais como sonhar. Eu tenho medo da minha genética. Eu não sei se eu vou ficar doente. Eu não sei nem se eu vou viver. Número 2. Tudo que eu sempre quis, eu conquistei. Quando a fórmula dava certo, e eu me sinto muito grata por tudo isso. Mas passei a me perguntar, e se as coisas legais que eu tive, e se as coisas que forem acontecer comigo não foram tão legais assim daqui para frente? E para piorar, nas poucas vezes que eu ousei sonhar um pouco, eu até consegui, mas não foi nada do que eu imaginava. Pessoas tóxicas, situações tóxicas. É como se alguma coisa me dissesse: muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. E não necessariamente isso vai ser bom para você. Eu fiquei com medo de querer qualquer coisa e ela se revelar ruim para mim. É como se eu tivesse um dedo de Midas ao contrário. E nas raríssimas vezes que eu tentava imaginar uma relíquia de futuro, um documento que atestasse a realização daquele raro sonho, ele vinha contaminado com a pergunta: quem garante que isso vai te fazer feliz? Para um pouco. Pensa no que você gostaria de falar para mim agora. E escreve no papel. Os átomos se juntam por uma ligação química. E uma vez me disseram que o nome dessa ligação é amor. É o amor que mantém unidas as nossas células e que nos fazem ser quem a gente é. Eu questionei muito isso quando minha mãe partiu. Mas depois me veio a resposta. Os átomos se unem, mas eles se desunem também. O ciclo dela se desfez. A consciência dela precisava se libertar daquele corpo que já não sustentava. E isso é amor também. A minha mãe continua em mim. Metade do meu DNA é dela. E também está nos meus irmãos. Parte desse DNA está nos meus filhos. Eu sou a relíquia viva da minha mãe. E isso não é só no físico, é também na parte mental, é também nas lembranças. E agora, minha mãe faz parte de vocês também, que estão me ouvindo agora. Eu pensei que não devo pensar numa fórmula de sucesso, ou uma obrigação, ou uma coisa mecânica de causa e efeito, ou um destino inevitável que todo mundo vai passar
e todo mundo vai seguir essa regra porque não tem outra opção. Eu prefiro pensar no propósito e no sonho como uma escolha. Eu duvidei da vida, eu duvidei do universo, eu duvidei de uma consciência suprema que quisesse meu bem, eu duvidei de mim mesma. E agora eu escolho acreditar numa consciência suprema que quer meu bem. E eu escolho acreditar em confiar em mim mesma e entender que todas as partes de mim querem o meu bem. Eu não acredito em autossabotagem. Sabe quando a gente se fere e o corpo faz uma cicatriz toda desordenada? Porque ele quer fechar aquilo logo. A solução foi tosca, mas a intenção era uma cura rápida. Tem partes de mim que são assim, são desastradas, são super protetoras, mas elas estão muito, muito empenhadas em manter esses átomos unidos enquanto houver razão para ser, e eu vou dar razão para ser. Não é garantia de que só coisa boa vai acontecer, mas pelo menos essa escolha faz com que o meu estado interior fique mais harmônico. E eu ganhei o meu futuro de volta. A mensagem que você escreveu para mim no papel, talvez depois você queira me entregar. E eu vou fotografar com todo carinho e vou devolver o papel para vocês. Sabe por quê? Porque você achou que estava escrevendo para mim, mas na realidade você estava escrevendo para você. Você estava escrevendo para a parte de você que ressoou comigo com as histórias que eu contei. Essa mensagem é de você para você mesmo. Ela é uma relíquia do futuro para você ler no momento de sua vida que você estiver em dúvida, mais para frente. Ela é a prova concreta de que você pode confiar em si mesmo. Obrigada. Enquanto a gente está finalizando aí o nosso feedback, queria só, principalmente para aqueles que estão vindo na reunião pela primeira vez, que ainda não conhecem o Luiz, não conhecem a Marúzia, saibam que eles são muito experientes aí, já tem um tempo de jornada e que realmente são espelhos aqui para o nosso grupo como oradores. Mas não fique intimidado, não se sinta como aquela primeira pessoa que eu mostrei no slide, falou, poxa, isso aqui talvez não seja para mim. As pessoas lá são boas demais. Mas, pelo contrário, vá em frente, se jogue, a gente vai ter um próximo passo, uma próxima sessão de discurso de improviso. Aproveite esse momento. Então, já fechado os feedbacks, eu queria chamar o nosso timer, o Vitor Feijó, que vai dar o relatório dele para ver se estão elegíveis ou não, tanto o Luiz quanto a Marúzia. Por favor, Vitor. Deixa eu dar esse microfone aqui que o outro está carregando. Pode que eu coloco para você? Eu estou segurando aqui. Obrigado. Então, pessoal, eu vou fazer o repasse aqui do time do pessoal. E gostei muito do discurso, parabéns para vocês, tocou bastante os dois discursos. Eu queria dizer com felicidade que ambos estão elegíveis. O Luiz fez o tempo dele com 7 minutos e 15 segundos e 67 milésimos, com precisão. E a Marúzia fez com 20 minutos, 22 segundos e 16 milésimos. Obrigado, gente. Obrigado, Vitor, pelo relatório. Tendo os dois elegíveis no mesmo link ou no mesmo QR Code que vocês trouxeram aí, tem uma sessão de votação para o melhor discurso preparado. E ao final a gente vai apresentar os resultados. Então vamos dar um minutinho rapidinho aí para que vocês possam votar no Luiz ou na Marúzia, para que eles possam aí concorrendo a esse grande título de hoje de melhor discurso preparado. Um minutinho, pessoal. Aqueles que não votaram ainda tem tempo de votar, mas aqueles que já votaram, queria
clamar agora, declarar o período de network breaking, para que a gente possa dar uma parada aí, quem quiser ir ao banheiro, quem está aqui no presencial, tem oportunidade de fazer um lanche, tomar uma água ali atrás, confraternizar, ter esse momento de networking. Aqui também na parte do virtual, a Neila vai estar aqui liderando aqui as conversas, quem também sinta-se à vontade, às vezes, de desligar a câmera e ir ao banheiro, mas se vocês quiserem, são muito bem-vindos também para poder ficar conversando conosco aqui. 5 minutinhos e a gente já retorna. Olá, pessoal. Eu vi que chegaram mais gente aí depois. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam gostando da Eu nossa até ficaria com reunião. vocês aqui no online, só que nosso microfone está precisando carregar, tá? Tranquilo, Então, vocês Daniel. não se importem não, que eu vou colocar o microfone para carregar aqui por 5 minutinhos. Tranquilo. Bom ver o Tiago, a Neila. Eu o vi Hélio. que entrou uma galera aí Sejam muito depois. bem-vindos aí. 5 O minutinhos para Daniel. nós. Ok. Daniel, João Vitor, acho que entrou depois. A Mari. Rafael, não sei se estava. O Nixon. Ivani Oliveira. Tudo bom? Olá, Gente, tudo bem? você fala de onde? No momento eu estou em Macaé, eu sou da Petromaster, do No clube aqui Rio. da Petrobras, do Rio, Ah, que bom. Acho que tem mais uma pessoa, eu acho, o Rafael, se eu não me engano, que é do Petromaster também, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, espero que esteja gostando. Eu falo da Bahia, da cidade de Feira de Santana, próxima a Salvador. E Minha participo. conterrânea, minha É? conterrânea. Eu sou de Olha aí, Salvador. olha aí, Luiz. Mas eu morei em Salvador 12 anos, estou em Feira agora, mas fiz faculdade em Salvador, me formei lá. E por uma questão profissional, estou aqui em Feira agora. Você é a primeira vez aqui, Luiz? Não sei, não lembro se eu conversei com você no início, eu não gravei muitos nomes, mas se quiser se apresentar, fique à vontade. É a primeira vez. Eu sou do Petromaster e o pessoal indicou mandar o link, né, de vocês para o sábado. Geralmente esse horário eu tenho sempre um compromisso, mas hoje eu disse eu vou ficar em casa, que é aniversário de minha esposa. Vou descansar um pouco. Quando eu vejo o celular tá com uma mensagem de vocês que vocês estavam ao vivo. Aí eu abri. Eu abri e vocês estavam passando. Tô gostando muito. Me desculpe se eu não estiver voltando, é porque eu não sou muito bom em informática, mas eu tô gostando muito. A palestra de Luiz e da outra nossa colega foi muito boa. Tô gostando muito. Que bom, que bom. Mais alguém, gente, queira se apresentar? Fique à vontade. Se quiser falar de onde é que vocês estão, o Hélio. Olá, muito bom dia. Estou com o coração batendo muito forte aqui, estou muito feliz de ter participado. Não tinha me programado para participar dessa brilhante. Poxa, tem gente que fica sem palavras. Eu estou com 1000 palavras aqui, 1000 elogios. Primeiro discurso aqui do Luiz, eu acredito, foi muito significativo para mim. Profissionalmente, vou pesquisar aqui desse método SARS que ele falou, vou assistir esse vídeo, vou aplicar essas ferramentas no negócio. Eu já considero ele um mentor, vou deixar de ser babaca agora. E a Ana Marúzia. Marúzia. Poxa, que história fantástica, né? Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Muito bom. Você ficou mudo, Hélio, Dois para mim. meninos. Ok. Tá saindo o Voltou. som? Ok. Sim. Eu sou natural aqui de Goiânia. Nós, o ano passado, não, retrasado, trabalhamos duramente e diligentemente, né, dá um joinha aí para mim, para abrir o clube aqui. E agora eu estou namorando, né? A gente não conseguiu o coro
o quórum, o número de pessoas suficiente, mas eu me apaixonei por Toastmaster, né? Minha vida, assim, eu já trabalho, tá? Eu sou profissional de marketing de rede, trabalho com venda direta de produtos de rejuvenescimento, longevidade, e meu desafio era desenvolver habilidades para fazer apresentações online, né? Esse recurso que a gente era muito porta a porta, palco, né? E essa habilidade para prender a atenção, engajar as pessoas no online foi o que me trouxe, né? Eu fui indicado por um amigo que me apresentou a Eduardo, eu acho que algumas pessoas devem conhecer, e fiz amigos, né? Foi muito bom. Para mim, isso aqui é mais que uma terapia. Depois de uma palestra dessa, da Ana, eu fiquei aqui extasiado, que anotei, que ela falou para pegar a caneta do papo. Eu sempre trago aqui para o Toastmaster, porque além de conhecer pessoas incríveis, a gente tem um aprendizado muito grande. E, Exato. poxa, eu vou encerrar aqui para deixar alguém falar, mas eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui. Se você ainda não está no Toastmaster, eu convido vocês. Eu falo que para o melhor, não chamo nem de investimento, né, cara? Eu que já paguei cursos de oratória, coach, PNL, hipnose, já investi mais de R$40.000. Eu desconheço, falando sinceramente, um programa, né? Eu não sei como a gente pode chamar aqui, um clube, né? Uma reunião de amigos aí, de família, como o Toastmaster. Então, Verdade. tenho Que bom. certeza que vocês vão fazer muito. Vocês vão chegar meio tímido aí, eu me dava um dó na garganta, um frio na barriga, né? Porque com câmera assim eu não gostava, né? Tô gostando mais. Mas foi muito bom para mim, né? Foi Que bom. extraordinário. Obrigada, Hélio, pela sua colaboração. E eu costumo dizer que o Toastmaster não é só comunicação e oratória, liderança, é cultura também. A gente aprende muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Celene, você quer se apresentar? Bom dia. Bom dia a todos, como vão? Eu Tudo sou bem? Celene, sou aqui de Sorocaba. A Raquel Ilha é minha mentora em interpretação. A minha vida toda eu trabalhei como professora, especialista em conversação, e o interessante é você perceber que no momento que você ministra a conversação e estimula o outro, parece que é mais fácil. Quando cabe a você mesmo ter a sequência da oratória e diligentemente, né, atingir o objetivo, é outra configuração. E os discursos de hoje me emocionaram bastante. Marúzia me trouxe lágrimas. E como ela mencionou que o amor é o elo que faz os átomos se entrelaçarem e romperem as barreiras, aquilo que te inibe e te deixa distante do seu sonho, me fez perceber que isso serviu como uma luva para o que eu venho sentindo há algum tempo. Então, eu estou depositando minha esperança no Toastmaster, devo me filiar, já fiz uma reunião com o Toastmaster de Campinas, conheço algumas pessoas de São Paulo, mas eu devo dizer que Brasília tem um encanto especial. Brasília tem um sabor diferente. Muito obrigada pelo acolhimento e estamos seguindo. Vou estar em São Paulo no dia 26 e 27, vou participar do evento como intérprete e estou sentindo medo, mas ao mesmo tempo muita vontade de abraçar esse sentimento e, de verdade, entregar de vez ao Toastmaster. Que bom, Celene, obrigada. E como diz a nossa Aleteia, se joga.
Obrigado. Beleza, show. Obrigada. Obrigada a João? Pessoal vocês. online me escuta? Sim. Oi, Daniel. Tava com a conversa aqui, o Eu pessoal acho está que se eu não escuto apresentando. eles. Oi, Daniel. Enquanto Caixa de isso, som. João, você quer se apresentar? João Vitor? Sim, bom Se dia, o pessoal pessoal. do online Prazer. puder me dar um joia aí, ver se estiverem me ouvindo. Conversando. Estão me ouvindo. Estamos te ouvindo. Não sei se Alguém vai pode- voltar. Aí, voltou, perfeito. Fala mais alguma coisa, Neila, só para a gente ver o Oi. volume aqui. Daniel, a gente estava conversando aqui, o pessoal está se apresentando. Se tiver mais um tempinho, a gente vai continuar a conversa aqui. O João Vitor vai se apresentar. Então tá Se ótimo. tiver João mais um Vitor, tempinho. 30 segundinhos só, porque a gente precisa, estamos com a agenda longa, mas fica à vontade, Tá. João Vitor. Ok, Pessoal aqui. faltou o Nixon também, mas aí vocês podem ficar, no final a gente conversa, pessoal. Tem o Nixon também, tranquilo. Beleza, deixa eu rapidinho aqui. Bom dia a todos, né? Meu nome é João Vitor. Primeira vez que eu estou participando também, achei incrível, achei a experiência assim fantástica. E sou aqui de Goiânia, inclusive se o Hélio quiser uma parceria aí para a gente fazer acontecer aqui, estou à disposição aí já. Então, Seja bem-vindo, João Vitor. Legal. obrigado. Meu E conterrâneo, realmente também sou muito goiano. bom, gostei bastante e estou disposto aqui a continuar com o grupo e crescer com vocês. Muito bom. Obrigada, João. Ao final a gente pode conversar melhor também, gente. Então tá ótimo. Valeu. Eu sou sempre o estraga prazer, até peço desculpas, assim, o pessoal já me olha com a cara meio feia, assim, né? Eu sou pessoa que interrompe o break aqui, que doa as más notícias, mas só para a gente manter o nosso tempo, eu gostaria que a gente desse continuidade aí às nossas atividades de hoje, porque tem muita coisa legal ainda que vai acontecer, tá? Então, vamos continuar na nossa apresentação, só o Kleber vai projetar a nossa apresentação para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades aqui de hoje. Bem, quem lembra qual é o tema de hoje? Depois de tanta informação, de tanto discurso, qual que é o tema de hoje? Aproveite a jornada. Exatamente, aproveite a jornada. Eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês. O que para você é aproveitar a jornada? A gente falou ali um pouco no começo sobre a jornada de cada um de nós, como na área de gestão, liderança, de oratória, mas a nossa vida, a nossa jornada é muito maior do que isso. O que é aproveitar a jornada para vocês? Quem poderia falar duas palavras? Posso? Oi? Pode, por Posso? favor. Aproveitar a jornada é estar presente, para mim, é estar presente a cada instante, profundamente, tentando absorver o significado que vem de dentro de cada um naquilo que está se propondo a fazer. Qual é o seu nome, desculpa? Selene. 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 Vou fazer as palmas daqui para o pessoal tá dando palmas aqui para você. Obrigada. Cada um, como a Selene falou, cada um tem uma coisa muito particular sobre aproveitar a jornada. E quando a gente vem aproveitar a jornada, às vezes a gente fala, se divertir, viver e tudo mais. E nós temos um gráfico aqui muito interessante que fala um pouco de como a gente gasta a nossa vida. Um estudo feito nos Estados Unidos, está um pouco pequeno, talvez vocês não consigam enxergar, pelo menos aqui o pessoal do presencial, vai ficar forçando um pouco os olhos, mas aqui mostra um pouco de um estudo americano que foi feito, que retrata quanto tempo a gente gasta em cada um dos períodos da nossa vida. Então, ele pega um americano médio, tem uma vida aí, expectativa de 78 anos, e mostra cada parte, como que ele passa em cada uma das atividades da vida dele. Então, aqui eu achei muito interessante, porque, primeiro, nós sabemos, mas a maior parte da nossa vida nós passamos dormindo. Então, é quase um terço aqui da nossa vida, 28 anos a gente passa dormindo. Mas também destaca que
passamos 10 anos e meio trabalhando continuamente, 9 anos na TV, no videogame ou nas mídias sociais, como o Netflix, passamos aí 6 anos fazendo aquelas rotinas de tirar o lixo de casa, lavar a louça e tudo mais, 4 anos bebendo, comendo, então tem cada uma das discriminações aqui. E o mais interessante é que depois que se tira todas essas coisas, sobram 9 anos, que são os 9 anos que a gente usa geralmente para o lazer, para um esporte, para aquilo que a gente gosta. E geralmente a gente, quando pensa em aproveitar a jornada, a gente pensa nesses 9 anos. Né? Vou jogar um vôlei hoje à tarde, vou confraternizar com um pessoal, mas eu queria trazer essa mensagem e esse desafio, que a nossa vida, esses 9 anos, são praticamente 12% da nossa vida. Os outros quase 90%, a gente está fazendo outras atividades. A gente passa mais tempo trabalhando, por exemplo, do que tendo essas outras atividades. Então, desafiar cada um de nós a ter esse propósito de aproveitar a jornada, seja no trabalho, seja fazendo as atividades domésticas, seja você estudando, trocando de roupa, no social media, que você possa realmente viver intensamente aquilo que você faz, com propósito, com amor, e que tem certeza que aí sim a gente integralmente estará aproveitando a jornada, e não só esses 9 anos que a gente geralmente considera que nós podemos fazer coisas divertidas, leituras, pular de paraquedas e tudo mais. Então, trazer um pouco dessa reflexão de hoje, antes da gente começar o nosso Table Topics. Eu queria chamar aqui a Nathalie de Torres. Para quem não conhece a estrutura do clube, essa é um momento de discursos de improviso. Ela vai poder falar um pouco melhor, mas cada um dos nossos visitantes, cada um dos membros está habilitado para poder vir aqui e discursar sobre um tema que ela vai apresentar aqui na hora. Então, cada um vai ter aqui entre 1 e 2 minutos para estar elegível para a nossa votação dos discursos de improviso. Então, queria chamar uma salva de palmas a Nathalie Torres. Tudo bom, Nathalie? Sucesso. Bom dia a todos. Esse é aquele momento esperado, que o pessoal tem um pouquinho de medo, mas nessa segunda fase eu vou apresentar para vocês alguns temas que eu trouxe, que com muita diligência eu trouxe para vocês. E a ideia é que vocês falem no tempo de 1 a 2 minutos. No final vai ter uma votação só para estimular. E aí, para vocês estarem elegíveis, tem que estar dentro desse prazo. E qual é a importância do improviso? O improviso ele é bom não só para você ser um melhor orador, mas na vida inteira, para a nossa comunicação em geral. Se vocês observarem, vários momentos da nossa vida a gente tem que falar de improviso. Numa conversa com os amigos, no trabalho, numa viagem. Até quando você sai para comprar alguma coisa, você não está esperando aquela pergunta ou alguém peça uma opinião específica, então você tem que estar sempre preparado para o improviso. E aqui a gente pode treinar essa habilidade, porque quando eu trago um tema, a pessoa que está aqui, que pode ser um voluntário, pode ser quem eu vou chamar, pode ser alguém da internet, e os convidados também podem participar, está cheio de convidados aqui hoje, então se desafiem. Então, quando eu apresento um tema para vocês, vocês têm que ouvir, vocês têm que pensar naquilo que eu estou falando, vocês têm que organizar a ideia de vocês para depois apresentar. Então, uma habilidade que às vezes passa despercebido, mas que é muito importante, é esse ato do improviso. Pensando no tema de hoje, eu trouxe aqui o aproveite a jornada no geral, aproveitar a vida. Eu procurei matérias de pessoas que eu julgo que, pelo menos naquele momento, estavam aproveitando a vida. E eu quero ver quem vai ser o primeiro a vir aqui a se desafiar. Alguém, ou posso chamar a Laura? Vem cá, Laura. Laura, obrigada. Muitas vezes a gente fica tão obcecado no objetivo, no que a gente quer, na meta, que a gente não aproveita, que a gente não desfruta as coisas simples da vida, né? Então, vamos lá. Eu trouxe essa matéria. Melhores amigas de 81 anos viajaram pelo mundo durante 80 dias. Aí elas conheceram vários lugares, várias cidades, tiraram foto, voaram de balão. Queria saber de você, Laura, você tem uma viagem assim com alguma amiga,
para contar para a gente, ou pretende ter, para onde vocês iriam? Qual que é seu? Você tem de 1 a 2 minutos. Use a palavra do dia, tente e arrase. Obrigada, Nathalie. Se eu tivesse pedido para você esse tema, eu acho que não teria sido tão bom. Verdade. Ainda mais que hoje eu trouxe um convidado muito especial, que a gente se tornou amiga bem recentemente e já estamos trocando memes como esse que você mostrou. Do que a gente estará fazendo daqui 50 anos. Então, eu vou começar a imaginar a nossa viagem aqui agora. Você tome notas, por favor, porque eu adoro viajar, você sabe. E é uma coisa, hoje, como a Ale gosta de lembrar, que foi meu primeiro discurso aqui no Toastmasters, eu trouxe quantos países eu já tinha viajado. Na época foi mais de 30, hoje já está mais perto dos 40. É realmente assim, um negócio que eu gosto demais. Então, alguns países que eu ainda não conheço e que eu gostaria de conhecer, e por quê? Eu queria muito, muito, muito conhecer a Costa Rica. Esse é um país que fica aqui na América Latina, para o pessoal que não conhece, e tem de um lado o Pacífico, do outro lado o Atlântico. E o que acontece? É um país muito pequenininho. Então, se você está na costa do Atlântico na época do surf, a costa do Pacífico, por algum motivo bizarro, é o momento do mergulho. E os dois você não consegue fazer ao mesmo tempo. Então, você pode só cruzar o país em 2 horas e você vai conseguir ver uma coisa completamente diferente. Esse é o primeiro que eu quero. Aí eu quero dar uma volta para o outro lado do mundo, para o Butão, o país mais feliz dessa terra. E lá é muito difícil de entrar. É um negócio que eles te cobram $500 só para existir no país por dia. Porque eles são muito felizes. Eles aproveitam o momento. Eles são muito diligentes em quem que eles estão recebendo no país deles e como que essas pessoas vão se portar. Porque a principal prioridade deles não é o dinheiro que vem. É que as pessoas que estão lá sejam felizes e recebam pessoas que estão focadas nisso também. Então, é algo que eu compartilho, que para mim faz muito sentido. E esse vai ser meu segundo país. E como o meu tempo já está acabando, daqui a pouco o Vitor me tira daqui, vou escolher o último país, que eu já visitei, que é a França, que eu morei lá um tempinho. E eu sou apaixonada. Não moraria de novo, mas adoraria voltar para visitar, que foi um momento realmente muito marcante, inclusive no discurso da Marúzia foi um dos pontos que eu trouxe. Inclusive, obrigada, foi muito bom. E, Nathalie, encerro por aqui. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Laura, muito bom. A Laura já sabia que ela era muito viajada, por isso que eu nem chamei, assim. Ali fora ela falou para mim, me chama, mas esse primeiro, como eu sabia, mas ela veio e falou aqui, deu seu testemunho aqui de várias viagens, deve ser muito bom ser sua amiga e viajar com você. E alguém aqui mais para o próximo, algum voluntário? Vem aqui, Rejane, maravilhosa. Tá ligado? A gente tinha que ter falado mesmo. Se achando, né? Rejane, a próxima matéria. Jovem bomba nas redes sociais ao provar que é possível ser feliz curtindo a própria companhia. Nessa matéria, ele fala que ele cansou de ficar esperando os amigos ou pessoas disponíveis para viajar, para ir em lugares com ele. E ele explica também que ele aprendeu com uma psicóloga que a solidão é diferente de solitude, que a solitude é quando você quer estar sozinho, e ele está curtindo muito a solitude dele. Você tem um momento, algo que você gosta de fazer sozinha? De 1 a 2 minutos, o palco é seu, Rejane. Bom, eu sou uma pessoa que gosto de ficar sozinha. Olha que marmelada. Eu gosto muito de gente, eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas eu curto muito estar na minha casa, assistir filme, assistir série e fazer várias coisas sozinhas. Alguns momentos da minha vida, não vou negar para vocês, eu achava super esquisito. Eu vou sair e vou almoçar sozinha? Que coisa esquisita. Mas hoje eu curto. Aprendi a curtir porque eu trabalhei num lugar que eu não tinha ninguém, nenhum amigo para almoçar. Era uma empresa pequena e a gente revezava o horário de almoço. Então, eu tive que aprender. E eu falava, gente, mas olha, não é legal? E eu sou muito tagarela. A minha mente, eu acho que ela precisa de pausa. Então, quando eu fico sozinha, é um momento que a minha mente
descansa. Eu fico comigo, quietinha, em casa. Quem conhece a minha casa, algumas pessoas já conhecem. Eu tenho meu cantinho, faço as minhas coisas, e algumas amigas às vezes ficam assim, ai, mas você gosta de ficar sozinha? Eu gosto de ficar sozinha, mas não quer dizer que eu não gosto de ficar com as pessoas. Mas eu acho que eu tenho meu momento, sim, de solitude, não de solidão. A gente aprende bastante. Na pandemia, principalmente, a gente aprendeu muito isso. Parabéns, Rejane, obrigada. É muito importante ter aqueles momentos sozinhos para a gente refletir sobre a nossa vida. A próxima, eu queria chamar alguém online. Tem alguém que pode se voluntariar aí para a gente? Alguém gostaria? Eu posso chamar? Hélio. Vamos lá, Hélio, tudo bem? Vou apresentar a próxima matéria. Excelente, estou aqui extasiado ainda aqui com as palestras de hoje. Eu estava com medo de passar mais. Ó, a matéria para você. Ex-enfermeira da Segunda Guerra salta de paraquedas para comemorar aniversário de 100 anos. Nessa matéria, ela fala que ela já fez tanta coisa, mas que faltava pular de paraquedas. E ela resolveu com os seus 100 anos. Queria saber de você, Hélio, tem alguma aventura assim que você pensa em fazer antes de morrer? A gente não está te escutando, Hélio. Pronto, agora sim. Isso. Como estão me ouvindo? Dá um joinha aqui, dá um feedback, por favor. A gente está te ouvindo. Hoje eu me sinto que eu pulei de paraquedas aqui no Toastmaster, porque fazia algum tempo que eu não vinha, não tinha programado para vir, mas valeu muito a pena, tanto a palestra do Luiz, como não podia deixar de parabenizar, podia até uma salva de palmas para esses dois palestrantes, para o Luiz e para a Ana, e foi muito significativo para mim. A mamãe dela já mora no meu coração, e o Luiz contribuiu muito para mim profissionalmente, né? Eu já considero ele um mentor. E essa pergunta, eu fiquei pensando, que pergunta será que vai vir para mim? E veio logo o meu sonho, olha só, pular de paraquedas. Desde criança eu sonho, mas tenho que confessar que só de pensar nessa possibilidade me dá aquele frio na barriga, igual na montanha-russa. E eu não me recordo quando que surgiu esse sonho. Eu gostava muito de filmes de guerra, assim, eu gostava muito de história, né? Então a guerra eu acho que faz parte da história do mundo, e eu achava aquilo o máximo, né? Eu acho que quem não fica com friozinho na barriga só de pensar ali, você chegando na beira do avião, ali da porta e pulando de paraquedas, sem ninguém perto, né? E eu tinha um grande medo. Eu tenho que confessar que eu ainda tenho esse desafio, que eu vou vencer esse desafio, primeiro, de conseguir o dinheiro, e segundo, que eu não sei quanto custa, imagino que não é barato, e de pular, né? Eu não sei, eu já pulei de body jump, né? Mas quando você chega lá em cima, quem já pulou de body jump aqui? Levanta a mão aí, eu comento no chat. Legal, muito bem, eu acho que vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Na hora que você chega ali, e eu acho que parte muito, assim, a diferença para mim, vou trazer até um aprendizado que eu tive, é a diferença de influenciar e de convencer uma pessoa. Influenciar, eu acredito que é você dar aquele empurrãozinho para a pessoa cair na piscina. Aquela pessoa que já quer pular na piscina, mas ela vai lá e põe o pezinho, a água está fria, e aí já convencer você a fazer, se argumentar ali, convencer a pessoa a fazer algo que ela não quer, que ela vai se arrepender. Então, eu gostaria de ter um mentor para me empurrar, para me ser dirigente. Parabéns. Eu acho que viu o time agora. Parabéns, muito obrigada pela sua participação. E agora eu queria convidar um convidado. Algum convidado gostaria de vir aqui falar?
Aê! Isso daí. Olá, obrigada pela sua participação. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Gabriel, vamos para a próxima matéria? Pode chegar mais perto. Pai encontra filhos sujos de tinta e cai na risada ao dar bronca. Esse vídeo ele é muito engraçado, porque os meninos ficam com aquela cara assim, de sonso, todo pintado, com a casa toda cheia de tinta. E o pai vai brigar com eles, mas começa a rir, porque não tem como aquelas criancinhas. Queria saber de você, se você tem alguma história de infância, pode ser sua, pode ser de alguém conhecido, de algum familiar, engraçada para contar para a gente. Ah, eu tenho algumas. Quando eu era mais novo, eu morava em Olinda, e eu lembro que eu via na TV, nos programas de crianças, desenhos, e as crianças desenhavam na parede. E eu tinha giz de cera em casa, então não podia perder essa oportunidade. E eu fui na sala e comecei a desenhar lá. E eu lembro que, quando meus pais viram, eles tiveram uma reação que a primeira coisa que eu pensei é, eu vou apanhar. Mas eu não apanhei, eu sei que eles depois foram com sabão e começaram a limpar, desesperados, porque a casa não era deles, claro. E eu sei que a maneira que eles me ensinaram, né, a lição que eles me deram, ficou. Eu nunca mais fiz isso, mesmo não tendo apanhado. Então, esse foi uma memória para mim, foi muito engraçado, pensando agora, porque eu, com certeza, teria ficado muito zangado com meus filhos. Outro exemplo, uma história muito interessante, foi que o meu avô, ele tem um terreno numa região mais rural, lá em Natal, que a gente chama afetuosamente de Lagoa, e quando eu era mais novo, meu pai e meu avô, às vezes, inventavam de fazer umas coisas diferenciadas, e eu lembro que eles fizeram um elevador numa árvore, né, com algumas polias, e a gente subia nesse elevador e não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhum corrimão, nada assim. Mas, apesar disso, a gente subia e minha mãe ficava desesperada, minha tia ficava desesperada, minha avó. O que você está fazendo? Por que você está deixando os meninos? Vai que eles caem, não sei o quê. E, de fato, olhando para trás, realmente, talvez tenha sido um pouco irresponsável. Mas é uma memória que ficou e para mim, uma memória que eu gosto muito. Então, esses são alguns exemplos aí. Obrigada, Gabriel. Ótimo. Nossos pais sempre aguentando, né? Pessoal, infelizmente o tempo é curto, a gente vai acabar por aqui. Queria deixar para vocês a mensagem de não se preocupem, não deixam que o medo e a pressa impeçam vocês de aproveitarem o melhor da vida, que são os momentos para vocês poderem vir aqui contar histórias como essas que a gente ouviu. Obrigada. Obrigado, Nathalie. Muito legal, muito interessante o nosso Table Topics de hoje. Muito legal a participação de vocês. Infelizmente, o tempo é curto, então temos que realmente continuar aqui nossa sessão. A próxima eu queria chamar o Vitor Feijó para dar o relatório do timer, para ver de quem dos nossos discursos de improviso estarão aptos aí a concorrer à grande final, ao grande prêmio de discurso improvisado. Vitor. Quer usar isso aqui? Oi, gente, então eu vou fazer o repasse para vocês do tempo. Foram ótimos discursos e eu queria começar pelo da Laura. A Laura, ela fez, todos estão elegíveis, é importante dizer isso, então muito feliz que todos vão poder participar da votação. A Laura, ela fez em 2 minutos e 13 segundos, e já que a gente está com uma precisão bem, 39 milésimos, a Rejane fez com 1 minuto e 24 e 55 milésimos, o Hélio fez com 2 e 30 segundos, bem cravado, e também teve o Gabriel, que fez com 1 minuto, 53 segundos e 88 milésimos. Obrigado, é isso. Obrigado, Vitor, pela explanação.
Agora a gente vai passar para o tempo da votação. Então, é bem rápido. Queria que você, quem está aí pelo online, acessasse o link. Quem está aqui também já fez outras votações e também avaliou alguns feedbacks, deu alguns feedbacks. Queria que utilizasse esse para nós podermos fazer essa votação daquele que for o melhor discurso de improviso. Um minutinho rapidinho para nós. Bem, o tempo está se esgotando. Quem ainda estiver votando aí, pode continuar. Para a gente passar para nossa próxima sessão. Antes de iniciar a nossa sessão das avaliações dentro do nosso roteiro aqui, queria dar uma última explicação sobre a questão do aproveite a sua jornada. A Regiane trouxe aqui, a gente nem combinou isso, mas ela trouxe aqui um pouco, né, na pergunta dela de improviso, sobre com quem nós passamos o nosso tempo, sozinhos, com os nossos amigos, com os nossos pais, com a nossa família. Então, aqui mostra um gráfico muito interessante também, feito lá pelo Instituto Estatística Americano, que, em média, né, como que nós gastamos o tempo das nossas vidas ao longo da nossa vida inteira. Então, aqui no gráfico, no eixo X, aqui seria basicamente a nossa idade, né, de 15 até 80 anos, e no eixo Y seria mais ou menos a quantidade de tempo que nós passamos, que nós gastamos com cada uma dessas pessoas. E o mais interessante é mostrar, não sei se todos vão conseguir ver, porque está um pouco pequeno, até para mim aqui, mas na linha rosa aqui, mostra o tempo que nós passamos com os nossos pais e com as nossas familiares. E ele mostra, basicamente, que nós temos, e parentes, e mostra que, basicamente, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente passa muito tempo com os nossos pais, muito tempo, a gente vive praticamente na casa deles, inclusive, muitas das vezes, né? E esse tempo vai caindo ao longo do tempo. Uma outra questão que também me chama a atenção aqui, essa linha marrom, não sei quantos estão enxergando aqui, que pode ser um vermelho escuro, que também é o tempo com relação àqueles nossos colegas de trabalho. A gente vê que quando nós estamos no começo das nossas vidas, com 15, 16, 20 anos, é muito pouco tempo que nós passamos com os nossos colegas de trabalho, mas que isso cresce muito ao longo da nossa vida adulta. E ela permanece muito estável até a nossa velhice, em que ele cai para caramba. Mas 2 pontos de destaque também que me chamam muita atenção é o tempo com os nossos amigos, que também vai decaindo, aqui a linha em azul vai decaindo ao longo do tempo, o tempo com o nosso parceiro, ou seja, namorado, namorada, nossos maridos, esposas, que é a linha em amarelo, que ela vai subindo ao longo do tempo, permanece bastante estável na vida adulta, mas cresce no final das nossas vidas. E o mais interessante é aquela linha mais lá em cima, que é a linha vermelha, que é o tempo que nós passamos sozinhos. E isso é muito interessante porque nós temos a tendência cada vez maior ao longo da nossa vida em passarmos mais tempo sozinhos. Mas que isso não seja uma dificuldade para que a gente possa aproveitar a nossa jornada. Eu não sei, sinceramente, aqui em qual dessas faixas aqui você se encontra hoje, mas independente disso, isso não pode ser desculpa para que a gente não possa aproveitar a nossa jornada. Então, que nós possamos aproveitar, seja com os nossos amigos, se temos muito tempo, com os nossos familiares, sozinho, independente da situação. Vamos nos desafiar a aproveitar mais a nossa jornada. Vamos passar para a terceira fase da nossa avaliação, do nosso momento aqui, que são os feedbacks dos avaliadores. Então, o primeiro feedback que eu queria chamar aqui é a Regiane Reis. A Regiane fez as anotações, né, fez toda uma avaliação sobre o discurso do Luiz, não seja um babaca. Então, eu queria pedir para a Regiane, ela tem de 2 a 3 minutos para apresentar aqui a avaliação dela. Uma salva de palmas, por favor.
A vocês, não batam palma para ver. Não batam palma. Bom, hoje eu tive o prazer de avaliar o Luiz. O Luiz, como o Daniel falou, eu acho interessante a gente falar, ele é membro desde 2017, eu sou membro desde 2019. Então, não se sintam desencorajados, porque às vezes você chega aqui e fala, nossa, é todo mundo professor, todo mundo sabe tudo. A gente quer chegar, a gente tem que ter as nossas inspirações. O Luiz já é um orador experiente, ele consegue se movimentar no palco, ele consegue falar a dicção, o tom de voz. Parabéns, Luiz. O Luiz, como foi falado anteriormente, ele está na trilha de desenvolvimento de liderança, ele está no nível 2, no terceiro discurso. Para quem não sabe, a gente tem uma plataforma de ensino. O projeto dele é a introdução à mentoria. E ele, qual era o objetivo? A gente não está aqui, quem nunca veio, eu vou falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ele tinha que falar uma experiência que ele teve como pupilo, como mentorado. E ele fez isso muito bem. Parabéns, Luiz. Gostei muito do seu discurso. Você citou o nome da pessoa, a idade. Isso faz com que a nossa mente trabalhe. Você fala, nossa, que legal. Eu já tive uma experiência como a sua, de trabalhar com uma pessoa que ele tinha de empresa a minha idade. O mesmo número de anos. Então, você chegou e falou, olha, eu impus que ele ia ser meu mentor, você escreveu, excelente. Nosso cérebro gosta de imagem, gosta de visualizar. Eu tenho certeza que muita gente vai lembrar do discurso porque viu o quadro. A gente gosta de visualizar e de ter essa lembrança de uma figura, de uma imagem. Usou gestos, muito bom, o Luiz tem esse... Uma coisa que eu vou te dar de dica, Luiz, é você olhar para a câmera, olhar para o público. Você ficou muito olhando para mim. Acho que é porque você sabia que eu sou sua avaliadora. Muitos oradores experientes, eles usam essa técnica, sim, de olhar, pegar uma pessoa que está prestando muita atenção na plateia e olhar para aquela pessoa. Gente, vocês já foram em palestra que a pessoa olha só para você e fala, ai, meu Deus, não posso nem ir no banheiro. Mas eu acho que ele ficou um pouco preso na questão de eu ser avaliadora. Uma coisa que eu senti um pouco falta, Luiz, que pode ser que não faça sentido para você, porque cada orador tem a sua técnica, é a questão de interação com o público. Uma pergunta, falar alguma coisa, perguntar se alguém já teve mentor, quem teve, quem não teve. A gente já aprendeu, tivemos alguns workshops aqui, que isso engaja a plateia. A plateia fica, você traz a primeira coisa, começa com uma pergunta, fala, gente, quem aqui já foi mentor? Quem já foi mentorado? Mas isso tem que fazer sentido para você. Mas é uma dica para não ficar, a gente te ouviu de 5 a 7 minutos, mas se ficasse falando muito tempo, fica aquele negócio, aquele muro, aquela coisa assim, olha, ninguém conversa com ninguém. Eu acho interessante você ter essa interação com a plateia. A questão dos gestos, como você é um orador experiente, eu te desafio a usar os gestos de acordo com o que você está falando. E usar a fala também de acordo com o que você está falando, tipo, paulatinamente, para cima, para baixo, né? Algumas coisas assim que eu acho que fica bem legal. A Maruzia usou muito bem os gestos. Parabéns, Luiz, estou louca para te ouvir novamente. Obrigado. Agradecer esse presente que a Regiane deu e queria já chamar aqui o nosso próximo avaliador. Nossa próxima avaliadora será a Laúze Pires. A Laúze vai fazer a avaliação da Ana Maruzia com o título Relíquias do Futuro. A Laúze, você tem de 2 a 3 minutos. Obrigada. E um grande desafio. Exatamente. A Ana Maruzia, o objetivo dela aqui hoje, ali achei, era praticar o desenvolvimento e a apresentação de um discurso longo, mantendo a audiência engajada. Ana Maruzia, você atingiu seu objetivo de forma brilhante. Eu posso te dizer que nós ficamos hipnotizados durante toda a sua apresentação. Você se utilizou de estratégias que demonstraram uma imensa consciência da plateia. E como isso é importante. Você
com essas estratégias que você utilizou, você nos permitiu, até nas suas pausas, que a gente pudesse construir nossas próprias relíquias do futuro. E como? Ligo ao nosso tema da reunião, aproveitando e valorizando a nossa jornada. Então, parabéns, você foi fantástica. E esclarecendo aqui para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, a gente tem alguns tópicos que a gente se utiliza para avaliar. E um deles é clareza. Isso eu posso dizer que a Ana Marúzia foi muito clara na mensagem que ela quis trazer, né? E nos colocando nesse processo de construção. Variedade vocal. Vocês perceberam como a Ana Marúzia se utiliza disso, como ela silencia, como ela aumenta, como ela trabalha a voz dela e como o tom de voz dela e a variedade vocal dela é capaz de nos impactar, de mexer com a gente. Então, parabéns, foi fantástico. Contato visual. Ela olhava nos olhos de todo mundo, ela olhava para a câmera, e isso é extremamente difícil, né? Mas como a Regiane já colocou aqui anteriormente, né? Ana Marúzia é uma grande oradora, é um exemplo para nós. Gestos. Ana Marúzia utilizou 1, 2, na pele. Parabéns. Consciência da audiência eu já trouxe. Nível de conforto, Ana Marúzia anda, ela vai para frente, ela coloca a mão na cintura. Então, assim, fantástico. E o conteúdo, nem preciso dizer, né? Assim, emocionou todos nós. E, Ana Marúzia, eu gostaria muito de trazer aqui alguma coisa que você poderia melhorar e te desafiar, mas eu não consegui. Você foi brilhante na sua apresentação. Se eu posso trazer um desafio para você, nunca saia do nosso clube, porque a gente precisa de você aqui para aprender com você. Muito obrigada. Obrigado, Alaúze, e assim, cumprimentar a Regiane, a Alaúze, que além de darem presentes para os oradores, também trazem uma importante reflexão para nós, como oradores, como líderes. Acho que isso é muito interessante. Na fala do outro, a gente aprende muito também. Então, agradecer essas duas grandes avaliadoras que nós temos. Queria chamar o Vitor aqui, que vai fazer o relatório do timer, para ver se as nossas avaliadoras também estão aí aptas para o discurso, para o prêmio final. Seja bem-vindo. Então, pessoal, eu queria avisar que é sempre difícil falar isso, mas, infelizmente, a Regiane ela passou um pouco do tempo, ela não vai estar habilitada e elegível para votação. Ela fez com tempo de 3 minutos e 34 segundos. Ela passou um pouquinho bem na trave. Então, só a Alaúze que fez com 3 minutos e 8 segundos e 75 milésimos. Obrigado, Vitor, pela sua precisão. Muito importante, mas muito bacana. A gente realmente, é muito importante a função do timer para poder controlar aqui. A gente, em situações normais, também não temos o tempo todo disponível. Então, realmente é importante essa consciência sobre o tempo. Vamos passar. Agora a gente vai ter um último momento de votação. Então, peço mais uma vez, gentilmente, quem puder. Realmente, como nós temos só uma optante elegível, então realmente não teremos esse tempo. Vamos ganhar aqui com os nossos outros relatórios. Queria chamar o Luciano. Como eu disse no começo, tem vários avaliadores fazendo diversas avaliações específicas aqui sobre o nosso momento. Primeiro deles, eu queria chamar o Luciano para dar o relato aqui do nosso accounter. Luciano vai ter 3 minutos aí para fazer a sua avaliação. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel.
Na nossa jornada de hoje, a gente tem duas grandes vítimas, as palavras e os sons de preenchimento. Foram muito poucas as ocorrências de sons e palavras de preenchimento hoje. Os discursos foram maravilhosos e todos os oradores foram muito precisos assim, no uso da palavra e também evitando, né, essas muletas que não acrescentam nada na nossa comunicação. Eu vou apresentar um breve relato. Daniel, nosso querido Toastmaster, sempre muito eficiente e competente, ele usou apenas 3 vezes palavras de preenchimento. O Luiz, que fez um discurso maravilhoso, usou 3 vezes palavras de preenchimento, o E. Ana Marúzia, incrível discurso, emocionante, eu acho que vai marcar todos nós, não usou em 18 minutos nenhuma palavra ou som de preenchimento. Vitor, nosso timer preciso, usou 2 vezes as palavras de preenchimento, sons de preenchimento, melhor dizendo. Nathalie, foram 3 apenas, 3 sons de preenchimento. Laura, 2 vezes, usou sons de preenchimento. Rejane, uma única vez. E tivemos um pouco mais do uso dessas palavras e sons de preenchimento, que é natural, nos discursos de improviso. Depois eu posso passar para as pessoas aqui o relatório mais exato, mas em todos os discursos de improviso nós tivemos 12 sons ou palavras de preenchimento. Depois, ao final da sessão, eu posso conversar com as pessoas. A Laúzia, ao final, a nossa avaliadora, que teve um desafio absolutamente enorme, né? Avaliando avaliando a Marúzia, ela usou 3 sons de preenchimento. Gente, muitos parabéns aí a todos que participaram. De volta para o Daniel. Obrigado, Luciano. Muito importante essa avaliação dos sons de preenchimento. Essa semana, particularmente, estava ouvindo uma reunião que tinha muitos sons de preenchimento e distrai muito aquele que está ouvindo, então, realmente, muito importante nos atentarmos para isso. Queria passar os slides para a nossa próxima avaliadora, que será a nossa gramaticista, Naya Lima. Naya, seja bem-vinda. Obrigada. Uma salva de palmas para ela, por gentileza. Muito obrigada. Eu gostaria de dar parabéns a todos que usaram a palavra do dia. Alguém lembra qual era a palavra do dia? Diligência. Eu acho interessante porque o senhor Lawrence, lá fora, a gente conversando, ele trouxe um pouquinho mais também da palavra diligência, que às vezes a gente usa mais voltado para a justiça, né? E eu achei interessante da etimologia, que a gente estava falando da língua portuguesa, como ela é rica. E foi um momento muito rico também. Muito obrigada, Laurence, por ter dividido isso comigo. Porque era uma antiga carruagem pública para transporte de passageiros com itinerário e horários fixos. Por isso, de repente, a palavra ser diligência, de ser desse zelo, né? E eu acho que, de repente, vocês guardem essa palavra e vão lembrar aí ao longo do percurso de vocês dessa jornada. Então, parabéns para Nathalie, Luiz, Laura, Hélio e as outras pessoas que, se não falaram, vão ter, espero, a diligência de colocar aí, se puder, né, também acharem que... Eu fico muito, foi muito riquíssima do português voltado. Vocês trouxeram português realmente na fonte. Eu fico muito feliz de ser uma pessoa que fala português, porque a gente também tem até as reuniões em inglês, e por ser uma coisa que vem dos Estados Unidos, a gente traz muita coisa, né? O coach, as palavras, e a gente fica sempre muito reforçando. Por que não trazer as palavras em português mesmo? Então, fica também esse pensamento nessa jornada que a gente tem durante o nosso dia, o português, o que ele faz sentido, a poesia, a literatura principalmente. Temos um clube do livro, então vamos celebrar, se for possível, também em comunidade. E o que eu, só para fechar, logo no começo, a nossa presidente falou, e aí? Eu usei o verbo certo, né? Divirtamos. Eu até pensei assim, cara, não parece que está certo. E você trouxe essa atenção para mim e estava certíssimo. Parabéns. Então é isso, a gente vai errar, a gente vai acertar. O importante é a gente ser curioso, se a gente está achando que não está usando bem, e dar uma olhadinha no dicionário e trazer a gramática, a gramaticista,
Nos próximos aí, com certeza, a gente está com essa ferramenta maravilhosa no nosso Toastmaster do dia. Muito obrigada. Agradecer a Nayá, até um desafio dela, né, falar menos palavras em inglês. Vou chamar agora o nosso mestre da escuta, o nosso Heart Master, para que ele possa fazer a avaliação, nosso DEMA, a avaliação da escuta ativa de cada um de nós. Sei que, principalmente para quem pega a função, às vezes é muito difícil estar escutando sempre de forma ativa. Você está atento em outros quesitos também que são difíceis, mas pelo que eu observei, fomos todos muito bem, mas queria ouvir o mestre da nossa escuta aqui, o Demar, vai dar um relatório. Olá, gente. Então, o que é a minha função é estimular vocês na escuta ativa. Eu não queria começar com você, eu queria saber quem é a pessoa mais precisa daqui de hoje. Mas não vou falar de você. Muito fácil. Mas em relação à apresentação do Luiz, quem é para o Luiz o babaca? Mas... Ah, muito bem. Ficou fácil. Vocês conseguem, há várias diferenças. Você consegue mencionar uma entre mentor e coach? Coach é Perfeito. para uma função específica. Isso. Isso, perfeito. Em relação à apresentação da Ana Marúzia, a Ana Marúzia falou de relíquias do passado e relíquias do futuro. Para mim, novidade. Eu fiquei um bom tempo pensando se eu tinha uma relíquia do futuro. Mas tenho, graças a Deus. Qual a principal mensagem que a Ana deixou para nós sobre relíquia do futuro? Isso, exato, né? Que é a ponto de você confiar em você mesmo, né? Perfeito. Sim. Essa aqui tá fácil, mas eu vou fazer assim mesmo. Qual o tema da nossa reunião hoje? O que a Laura gosta de fazer? O que a Regiane gosta de fazer sozinha? Sempre menos. O que o avô do Gabriel fez? Muito bem. Não, o que o avô do Gabriel fez? Um lavador de polia. Um lavador na árvore, não é isso? Pronto, é isso. Obrigado, Dema. Muito obrigado. Muito parabéns a vocês aí que prestaram atenção. Muita informação. Queria chamar agora a hora do quebra-pau aqui. Queria chamar a nossa avaliadora geral, que hoje é a Letéia. Ela vai ter de 5 a 7 minutos para mostrar um pouco, fazer uma avaliação de forma geral de como foi o andamento da reunião e daqueles que não tiveram avaliação, como o timer e as outras funções. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Gente, e eu não posso me alongar muito, porque hoje estendemos um pouco.
Vou começar pelo timer, nosso querido Vitor, que eu sou fã, porque é recém-chegado, jovem. Fico pensando no meu filhinho assim, ai, seja como o Vitor, logo cedo e tal, ligado. Vitor, você é muito simpático, você tem esse jeito de se expressar que dá vontade de te escutar, então use e abuse disso. Talvez só lá no começo, você podia ter dado um exemplo mesmo. Assim, ó, olha, hoje, por exemplo, teremos 2 discursos, um é de 5, quando aparecer 5, vou mostrar o verde. E explicar para quem estivesse online que colocaríamos mas também foi novidade para você hoje, enfim, é mais uma dica para a futuro. E quanto mais faz, eu mesma, quando comecei, fiz 1000 vezes timer fora do clube, então eu acho você bem corajoso vindo fazendo aqui, então tá excelente. A counter, Lu, você sabe que eu sou fã. O Lu tem um vocabulário muito precioso, assim, robusto, eu gosto de te escutar falando. Talvez para ficar melhor, você pontuou 12, 13. Eu sei que às vezes a gente fica desconfortável de falar, pô, Nathalie, você falou 12 20, não sei o quê. Mas para a gente é uma função muito quantitativa. E saber, assim, eu falei 3 preenchimentos quais será que eu vou dar uma melhorada nisso, vou parar de falar esse né, vou parar de pôr esse é. Então, é legal, você se disponibilizou, eu vi que você se disponibilizou, mas a gente, é legal mesmo a gente saber, foi tanto, né? Meu primeiro discurso, eu sempre conto essa história, eu tive 27 S. Então, era gaga, e é importante. E talvez citar um exemplo, porque aí, por exemplo, os visitantes talvez não tenham entendido bem o que é, assim, né? Sabe, no final, põe um exemplo lá no começo da explicação. À medida que vai acontecendo a reunião, acho que vai estar dando para entender. Hackmaster, Dema. O Dema, ele tem um perfil mais filosófico, fez a gente botar a cabeça para pensar, eu gosto disso. Mas talvez vir com pergunta que tivesse a resposta pronta, para virar mesmo essa disputinha, sabe? Tá. Ele falou quantas vezes que era... Quem que era o escritor? Aí Simon não sei o quê, para virar mesmo uma disputa. Porque tem esse viés, assim, vamos pensar, o que a Maruza deixou? O título, perguntar do título, qual que era o título? Você já deu a resposta na questão do babaca, por exemplo. Mas mais para tentar, numa próxima vez, fazer uma dinâmica de eu não sei se é porque eu sou competitiva, eu gosto de... eu já fico lá pronta para responder. A Nathalie de TT, gracinha, né? Então, deixa a gente confortável, dá vontade de participar. Então, isso é muito legal quando você está apresentando alguma coisa e é acolhedora. Eu sinto vontade de ir e participar com você. Isso é bem legal numa atividade que traz um desconforto. Talvez, mais no começo, explicar como é que vai ser a dinâmica. Eu senti falta, assim, eu fiquei pensando assim, se eu nunca tivesse vindo, será que eu ia entender? Aí você pode, de repente, explicar, olha, eu vou colocar aqui uma pergunta, eu vou escolher primeiro antes, porque senão fica fácil, né? Eu não te conto o que é, vou colocar aqui o tema, e vai acontecer assim, e você tem de talvez explicar mesmo o fluxo mesmo. E claro que depois vai todo mundo entendendo conforme a dinâmica, mas é bem legal. No começo já falar, vai ser assim, 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 sabe? Bem didático. E o Toastmaster do dia eu acho de uma riqueza, o Dani, porque ele se preocupa, ele pensa no tema, ele traz imagem, ele deixa mensagem, a gente sai realmente. Na outra reunião que ele trouxe sobre corrida, no dia seguinte estava todo mundo querendo correr. Ah, meu Deus! Olha os problemas Eu que fiz isso? Ele é leve. E aí, eu acho bem legal. Eu não, por exemplo, para mim é um desafio trazer temas. Eu me enrolo, eu esqueci tudo, eu não sei mais o que eu falo, não deixo mensagem nenhuma. Então, é muito legal que você traz de verdade o tema. A gente sai pensando naquilo, você traz números, sensacional. E eu acho que você está ficando muito mais confiante na dinâmica, está seguro, e eu sei que é esse um dos seus objetivos. E CTM não é fácil, e ele tem tentado fazer isso com mais frequência, muito bom. As avaliadoras, que direi? Pena que a Rê não participou, então menos 5 pontos no boletim do mês, viu? Porque tem que cumprir o tempo. O tempo, gente, na vida real, lá no trabalho, a gente não tem a vida toda para falar, a gente sempre tem um tempo determinado. Por isso que tem essa dinâmica,
toda da reunião sobre tempo, a gente fica meio alucinado. De forma geral, acho que estamos de parabéns, principalmente pelo engajamento do clube. Fico orgulhosa, vocês sabem. Então, vamos que vamos. E volto para você a palavra, Dan. Obrigada, viu? Botãozinho. Agora vocês estão me ouvindo aí no online, né? Bem, a gente está caminhando para o final da nossa reunião, mas antes da gente caminhar para o nosso final, é muito importante que a gente também faça... Acho que não está passando, Kleber. Tem que fazer mais 1 milhão de vezes. Só um instante, gente. É importante que a gente faça também os nossos reconhecimentos educacionais. Por que isso é tão importante? Acho que isso foi tão falado tanto no discurso do Luiz, quanto no discurso da Ana Marúzia, que, primeiro, né, é tão importante nós aqui como clube temos essa questão de mentoria e mentorado, de estarmos aprendendo e podermos ensinar também. Então, essa parte mostra um pouco dessa jornada. E como a Ana Marúzia também colocou, essa discussão de que nós também estamos aqui e temos que celebrar as nossas conquistas. A gente tem um foco, tem um objetivo, mas nós temos que celebrar aquilo que a gente conquistou. E esses dois, hoje, magistralmente, fizeram um ótimo trabalho e a gente gostaria de fazer, primeiro, um certificado aqui, entregar virtualmente, não sei se a gente pode fazer uma fotinha aqui. Pode. Para poder, para o Luiz, para a gente guardar esse momento. Ele está completando o nível 2 da segunda trilha, não é isso, Luiz? Exatamente. Cara, vamos tirar uma foto aqui, mostrando, fazer assim. Aê, gente, DTM, hein? Olha aqui. Ah! Opa. Tá ótimo. Parabéns, muito parabéns pela jornada. Queria chamar aqui também, é importante essa foto para guardar, ter essa recordação, acho que é muito valioso. Agora a gente entende mais que nunca. E, espera aí, já está querendo pular aqui, para a nossa Ana Marúzia também. Domínio da apresentação. Fechou a trilha toda e agora novos desafios vêm à frente aí. Vamos tirar foto. Já é qual? Ela perdeu as coisas. É a quinta trilha. Quinta trilha, quinto nível. Parabéns, Marúzia. Então, agora o momento mais esperado, né? Porque todo mundo quer ganhar o prêmio de melhor discurso do dia. Então, primeiro a gente vai começar com os discursos de improviso. Então, preparando para aquele que for o melhor discurso de improviso, vocês fizeram a votação. Quero chamar aqui Laura Leal e Rejane Reis. Empate técnico. Parabéns a vocês, meninas. Venho aqui para tirar uma foto. O bom de ser Toastmaster do dia é que eu tiro foto com todo mundo. Isso é muito bom. Pode entregar para as duas. Parabéns, parabéns. Sai a honra de sair no meio de vocês. É, porque eu não sei onde eu no celular. Tá tirando. Olha, ficou linda. Parabéns, vocês. Uma salva de palmas. Ai, podia ter falado. Vamos para o segundo prêmio de hoje. Estou achando vocês muito desanimados. Acho que é fome, né? É fome. Então, eu já vou dar uma acelerada aqui. É fome. Agora, do avaliador do dia, a gente... Qual que é a expectativa? Alaúze Pires, parabéns. Gente, eu achei que não ia ter. Tem que tirar uma foto. Espera aí, o ribbon já vai trazer o ribbon tem? Tem. Vai ter. Você já teve um monte desse. Vamos fazer um quadro. É. Ó, acho que não tá certo. Tem, compra internacional. Obrigado, Alaúze. Parabéns, viu? Você podia vender para a gente? Que a gente tá precisando. Último, mas não menos importante, Ótima é ideia. aquele dos discursos tremendos que nós tivemos hoje.
será o vencedor do dia do discurso preparado. Acho que nós cansamos de parabenizar os dois, mas temos que declarar o vencedor por meio de votação, que é Ana Marúzia! Best speaker. Best speaker ever. Deixa eu segurar para você. Foi já. Gente, ela sempre vai no campeonato nacional. Maravilhosa. Obrigado, Grande. parabéns. E agora, já encaminhando para o nosso final, que agora eu passo a palavra oficialmente para a nossa presidente fazer nosso fechamento. Obrigada. Qual que é seu? Deixa eu usar o microfone. Gente, para finalizar mesmo, porque estamos, né, já passamos do tempo em 8 minutos, timer, desculpa. Mas só para anunciar, Kleber, pode, deixa eu ver, não vai ter, pode descompartilhar, é só para avisar que a nossa próxima reunião vai ser um Speakathon, dia 11 é uma quinta-feira, e vai ser às 19h30 online. O mesmo link que vocês devem ter por aí, é só entrar às 7h30. O Speakathon a gente chama de uma festa de discursos. Então, como a gente tem muitos membros evoluindo nos níveis, também temos metas para cumprir, né, Ralph? Metas para cumprir, claro, como todo ambiente profissional. Então, nossa principal métrica é educacional. Então, quanto mais temos membros evoluindo, melhor o clube está indo. Essa é a saúde dele. Então, se vocês puderem prestigiar, teremos 5 ou 6, 5 discursos, 5 avaliações. E a gente sempre aprende, porque é sempre repertório e sempre feedback. Então, quem puder ir, vai ser muito bem-vindo. E a próxima reunião, eu esqueci. Reunião presencial 26? Dia 20. 20 de maio, a nossa segunda reunião do mês, aqui, só vir. Tá? Terminando. Vamos juntar aqui. E aí, pode almoçar. Gente online, seus lindos! Neila, super obrigada pelo acolhimento aí. Que legal que eles te têm aí do lado de lá no acolhimento, viu? Obrigada por terem vindo também, sintam-se sempre bem-vindos. Quem quiser abrir a câmera aí, participar da nossa festa, dar um sorrisão, bora, bora. Aê, muito bem. Aqui. Agora vocês vão ver o tanto de gente. Que tem aqui. Olha o tanto de gente, que lindo. Vamos nos apertar aqui, senão não vai caber, não. O povo grande. Não vai caber todo mundo na tela. Vamos nos... Ai, mano, pelo amor. Espera aí. Como é que... Sorriso do pessoal também aí no online. Gente, é um sorrisão online. Isso, Kleber, apareça com a gente. Cabe online aí junto nessa foto? Sabe, gente, o Kleber é o best em foto. É mesmo. Jogo de foto. A gente precisa. Muito obrigado, pessoal que está online. Obrigada, gente. Não sei se a Leté vai querer bater o martelo para... Vamos bater o martelo. Trouxemos o martelo para poder... Reunião encerrada. É o quê? Pessoal que está aqui no online, se alguém quiser... Fala, faz de conta que você está aí. Reunião encerrada. Muito obrigado a todos. O pessoal do online quiser conversar aí, eu sei que ficou um pouco... Deixa eu dar tchau. Não sair na foto dos outros. Eu não usei, inclusive. Pessoal, se alguém quiser... Gente, online, obrigada mesmo. Voltem sempre, Neila. Obrigada, Letéia. Você arrasa, menina. Obrigado, Neila. Esse suporte seu aí no online é sensacional. Obrigado, Eli. Tamo junto. Selene, muito obrigado pela participação. Thiago, que não pôde vir hoje. O Thiago arrasou. Você viu o background dele? O João, o Nixon. Se vocês tiverem interesse, pode deixar o contato de vocês.
Eu que Ou na agradeço. Bem na aceito. próxima reunião. Daniel, tem como você desativar o áudio aí do auditório? Eles estão com o áudio lá, tá? E a história do... Kleber, desativa o áudio aí para a gente, por favor. Eu não sei desligar, peraí. Não estão nos ouvindo. Enfim, João, Nixon, vocês acabaram não se apresentando, né, adequadamente. O João foi bem rapidinho, mas se tiver interesse em participar novamente, estamos disponíveis aí para qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato. Eu até deixei meu número aqui, o Rafael deixou o número dele, né? Se quiserem falar algo ainda, a gente está disponível aqui também. Obrigado, essa é a minha primeira vez aqui. Eu vim porque, basicamente, uma das membros, a Pamela, sempre posta no WhatsApp ou no... Você ficou mudo. Você está mudo agora. Opa, alô, vocês estão me ouvindo? Então, estou sim. Então, basicamente, é isso. Eu sou daqui de Brasília mesmo. E eu já trabalhei com a Pamela, então eu vim ver como é que é. E basicamente A Pamela é maravilhosa. Seja bem-vindo e espero que você participe mais vezes. Pretendo sim. Obrigado. Tchau, tchau. Bom sábado para você. Tchau. João, quer falar mais alguma coisa? Ou Eu deixa acho para a que próxima? tá tranquilo, muito bom, excelente, gostei bastante, pretendo continuar vindo. Agora, só uma pergunta, Neila, como que faz para filiar o grupo? Olha, você já tem um contato de alguém? Está com contato de Rejane? Sim, de eu tô na alguém? Rejane. Pronto, você pode falar para a Rejane do seu interesse em se filiar, que ela vai te direcionar provavelmente para o Alessandro, que é o tesoureiro. Assim, o valor é um valor simbólico, né? Eu considero, né, um valor simbólico para tudo que o Toastmaster oferece. Por exemplo, você pode participar de clubes em inglês, praticar sua conversação. A partir do momento que você se torna membro, você ganha um número de identificação, né? E você pode participar de reuniões no mundo inteiro, online. Tem o Clube do Livro, então, assim, tem muita coisa. E tem o material no site, né? Esses discursos que o pessoal apresentou, os preparados, eles têm todo o embasamento, então tem todo o material no site do Toastmaster para você estudar e melhorar essa parte de liderança, de comunicação, então é bem interessante mesmo. Aí você pode procurar a Regiane, que ela vai te dar mais esclarecimentos. Não, beleza. Obrigado, Rony. Então, pessoal, tchau, tchau, bom final de semana a todos. Até a próxima. Tchau, Neila. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Thiago e Hélio. Tchau, tchau. Luiz também, ficou até o final Tchau, aí. Leila. Tchau. Luiz é de Salvador? Eu sou de Salvador, só que eu fui transferido para BH. Estou aqui em Minas Gerais. Ontem fiz 4 anos que eu estou aqui. Eu conheço o Toastmaster tem, acho que mais ou menos 1 mês e meio. Aí Você é visitante ou é do Petromaster? eu sou do Petromaster. Aí Petromaster. Aí o pessoal falou que vocês iam se reunir hoje. Aí me Sim. deram o link, mandaram o link para mim. Quando eu fui ver no meu celular, vocês estavam ao vivo. Aí eu entrei. E aí eu gostei muito. Você trabalhava na Petrobras ali na Pituba? Não, eu trabalhava. Eu passei no. Eu sou baiano, né? Aí eu fiz o concurso, me mandaram para Sergipe. Aí eu trabalhava na antiga Fafim Sergipe. Aí lá Sim. foi arrendado, me transferiram para cá, para Minas Gerais. Aí eu tô na Regap aqui. Você tá onde? Entendi. Você tá onde? Eu moro hoje estou morando em Feira de Santana, mas eu já prestei serviço para a Petrobras ali no edifício Ediba, se não me engano. Isso, no edifício Ediba ali ali da... no Pituba, né? Ali Isso, no Itaigara, exato, né? exato, Eu sei. Trabalhei ali de 2015 a 2017 como na área de TI, prestando serviço. Eu conheço algumas pessoas e tem um amigo também que é geofísico. Eu ia te perguntar se você trabalhava com ele, mas aí ele trabalhava no Rio e agora tá em Salvador, mas agora, na verdade, ele está em Portugal. Mas, assim, como você não trabalhou em Salvador, acho que você não conhece ele, não.
quase ia trabalhar em Feira de Santana. Eu antes de passar no concurso da Petrobras, passei no concurso da Embasa. Aí, faltando, assim, 10 dias para acabar a validade do concurso, eles me chamaram e eu ia morar em Feira de Santana. Aí, a sorte que 15 dias antes de eles me chamarem, a Petrobras me chamou. Aí, eu fui para a Petrobras, viajei para Sergipe e pronto. Estou aqui em Entendi, Minas Gerais agora. entendi. Tá Então, bom, pronto, prazer em conhecer você. Espero te encontrar mais vezes aqui no clube. tá bom. Obrigado. Tchau, Obrigado tchau. pelo Bom final convite. de Tchau, tchau. semana. Bom final de semana.